Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ative Seu DNA Podcast e Valnice Milhomens. Aqui nós falamos de estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e o seu corpo. E o tema de hoje nós vamos iniciar hoje uma série que é a série Mentalidade. Como nós temos visto, muitas pessoas hoje em dia estão deprimidas, ansiosas, com a mente deturpada, então nós vamos iniciar essa série de mentalidade. O episódio de hoje é incrível e já começamos a falar como que a sua mente pode afetar o seu espírito, o seu emocional e o seu corpo físico. Então, hoje não esquece também de colocar o seu like aqui, compartilhar essa mensagem com quem você conhece, com quem você sabe que está passando por algum problema, alguma preocupação, alguma ansiedade. E nós vamos lá direto para o tema. Então, como a sua mente pode afetar o seu emocional, o seu físico e o seu espírito. Então, hoje estamos aqui já com a nossa convidada de honra para interrogá-la sobre isso. Antes de fazer essa série, eu conversei com ela e falei com ela muito seriamente sobre isso, porque muitos pacientes chegam para mim, muitas pessoas chegam na rede social e muitos pacientes, né, muitas pessoas que eu conheço falam: eu estou muito preocupada, estou muito deprimida, estou muito ansiosa. A gente vê que realmente a mente está passando por uma trovoada, né? Realmente tem muitas tempestades vindo. E ela é uma das pessoas que eu conheço que tem o melhor controle sobre a mente, que realmente tem uma mente renovada. E eu quis buscar muito isso ultimamente e falei: olha, realmente nós precisamos levar essa palavra para as pessoas para enriquecer e mudar e transformar a vida das pessoas. Hoje, a gente vê que mundialmente, após a pandemia, né, do Covid, a saúde mental é uma riqueza. Quem realmente tem saúde mental tem tudo. E saúde mental não é só ausência de doença. A saúde mental ela pode impactar o seu corpo, o seu espírito, as suas emoções, os seus sentimentos. E eu já queria começar perguntando para a Valnice uma pergunta muito importante. Em relação às preocupações do dia a dia, muitas pessoas acordam, né, a gente vê as famílias quando acordam. Muitas pessoas acordam, eu imagino e oro para que as pessoas acordem: "Bom dia, Espírito Santo, hoje é o dia que a Vé fez, regozijemos dele". Mas muitas pessoas já acordam: "Ai, meu Deus, o lanche da criança, o que é que eu tenho que levar para a criança? O que é que eu tenho que fazer de café da manhã? Como que está meu trabalho? Estou preocupado com o meu trabalho, tem isso, isso e isso para entregar. Ai, as finanças e meu marido". Então, assim, as pessoas vivem em constante estado de preocupação. E eu queria te perguntar, é normal isso? Bem, que bom estarmos aqui juntos. Eu nunca vou fugir ao meu perfil de mestre e eu não consigo abordar uma questão sem definir as coisas. Porque se há uma série sobre mentalidade, eu partiria primeiro o que é realmente mentalidade. Eu até estava vendo um livro ontem de Carolina Leaf e até transcrevi aqui. Uma definição dela interessante. O que é mentalidade? Já que a série de podcast será sobre mentalidade, nada melhor do que dar início a essa nossa conversa com um pano de fundo de definição. Porque se não entendemos do que falamos, vai ser difícil construir alguma coisa sobre ela. Ela diz: a mentalidade é uma atitude. Atitude. Um conjunto de pensamentos relacionados a informações e emoções que geram uma percepção específica. Tudo isso que você está abordando tem a ver com uma percepção, como eu percebo os eventos. E o modo de eu perceber tem a ver com as informações que eu recebi.
Eles moldam a forma como você vê e interage com o mundo. Podem levá-lo para frente, permitindo que você alcance seus sonhos, ou colocá-lo na direção inversa, se você não for cuidadoso. A mentalidade, portanto, um recurso mental importante, uma fonte de poder, define níveis de expectativa que serão positivos ou negativos. Falar de mentalidade é falar da mente. A mente é a sede da alma. Deus nos criou espírito, alma e corpo, mas nós somos um todo. Nós só dividimos para estudar, mas tudo interage, meu espírito, minha alma e meu corpo. A doutora Joana falou que aqui se aborda saúde do espírito, da alma e do corpo. Então tem que haver uma perfeita harmonia. Nós temos que entender algo. De onde vem toda essa preocupação de levantar-se e ficar preocupado e trazer o amanhã para hoje, ficar inquieto com toda essa ansiedade? O que gera tudo isso? Olha aqui. Nós somos o produto do alimento que mandamos para a nossa mente. Estou falando de comportamento, de emoções. Assim como o nosso corpo é o produto do que comemos. Somos o que comemos em nosso corpo. Mas também em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nosso humor, nós somos o produto do que alimenta a mente. Há uma discussão sobre cérebro e mente. Será que o cérebro pode mudar? O pensamento pode mudar o cérebro? Por que eu fico doente? Por que isso afeta a minha saúde? O que é toda essa engrenagem? Tudo aqui, começa no pensamento. Salomão diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Como pensamos. Inclusive, eu dei toda uma série aos sábados sobre a mente de Cristo em nós. Haja em vós o mesmo pensar, a mesma forma de pensar, e até demos aqui uma receita, a peneira de Filipenses 2,8. O que deve ocupar o meu pensamento? Então, eu acredito que todos esses comportamentos têm a ver com a falta de conhecimento da nossa estrutura interna e como nós funcionamos. Com o meu espírito, eu tenho consciência do mundo espiritual. É com o meu espírito que eu toco a Deus. Mas com a minha alma, eu tenho consciência de mim mesmo, é a minha personalidade, minha forma de pensar, de sentir, de decidir. E com o meu corpo, eu toco o mundo material. E todos esses problemas que estão sendo abordados aqui têm a ver com o quê? Com a alma, com sentimentos. Mas de onde vem os sentimentos? Daí o tema mentalidade, não é? Porque tudo é gerado na mente. Tudo vem a partir das informações que recebemos, que agasalhamos. Que tipo? Que tipo de informação? Elas são negativas? Nossos sentimentos serão negativos. Elas são positivas? Você falou, por exemplo, alguém acorda e diz, bom dia, Espírito Santo, este é o dia que Yahvé fez, regozijemos, alegremos nele. Por que a pessoa se levanta com essa euforia, né? Eu me levanto assim, né? Oh, glória ao teu nome, por quê? Mas eu quero saber lá de casa, eu quero que vocês escrevam aqui no comentário quem se levanta assim. Quem se levanta, né? Mas você pode se levantar assim. Você vai dormir, aí vai deitar. Deito e acordo, porque o Senhor me sustenta. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Qual é o último alimento da nossa mente ao dormir? Ele vai afetar o nosso sono. E quando nós levantamos, lembrei-me de um versículo da Bíblia, que o povo só pega o comecinho, né? Irai-vos e não pequeis. Só fica aí. Irai-vos. A gente se ira, mas não tem que pecar. Irai-vos, não pequeis. Aí tem o restinho. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é um sentimento. Por quê? Ok.
Então a gente não pode dormir zangado. Mas por que eu não posso dormir zangado? E nós ensinamos isso muito aos casais. Olha, não durmam zangados. Não durmam zangados. Ou com relação pais e filhos. Ou patrão, empregado. Não durma zangado. Faça as pazes logo. Porque olha o que a Bíblia diz. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas por que não lê o restinho? Logo a seguir tem: não deis lugar ao diabo. Por quê? Se você vai dormir zangado, preocupado, irado, meu filho, um demônio vai entrar aí. Você vai acordar com o demônio. Você vai acordar com o demônio do desânimo, da intolerância, do desespero, da preocupação. Tem vários casos desses que são muito engraçados, né? No consultório elas contam, né? Às vezes as mulheres contam que estavam dormindo com o marido, estavam dormindo com uma raiva. Ai, eu dormi com raiva, não quis, passei fria a noite inteira, não quis nem pegar o cobertorzinho dele para não pedir alguma coisa para ele. Fiquei lá encolhida. Resumindo, me falou, acordei péssima, ele acordou ótimo, cantando, saltando, e eu acordei péssima. Fui dormir com aquele sentimento negativo e fiquei com aquilo, né, ao longo do dia. Isso é muito importante, a ciência já diz muito sobre isso. Que, na verdade, a nossa mente tem a mente consciente, que é a mente que a gente consegue, a mente racional, que faz as coisas, o que a gente vê. Né, o que a gente vê, eu quero estudar a mentalidade, então vamos pegar esse livro aqui e vou estudar a mentalidade. Isso é a mente consciente. Mas existe uma mente que é uma mente mais poderosa, que é a mente que nos dirige e a gente não consegue enxergar, que é a mente subconsciente. E essa mente, ela está mais aflorada nos momentos do dia que a gente ainda está adormecendo, né? Ou levantando. Então, por isso que sempre se fala ao levantar e ao deitar. E isso, fora do Brasil, eles têm uma ciência muito grande em relação a isso, de você realmente, nesse período de 1 hora, quando você levanta, e 1 hora antes de deitar, não alimentar a sua mente com nada negativo, porque você tem uma passagem direto da sua mente consciente para a sua mente inconsciente. A sua mente inconsciente, você vai pensar, é um jardim. Você tem um jardim. E aí você olha lá o jardim, só tem aquelas flores, aquelas árvores bonitas, lindas, maravilhosas, cheias de frutos, né? Lindas. Você vê aquilo, mas você não vê o que o jardineiro, na noite, no dia anterior, fez, cultivou todos os dias, colocando água, colocando semente, colocando terra, adubando, cuidando. Isso é a nossa mente subconsciente, a nossa mente inconsciente, né? Ou subconsciente, que a gente chama. É o que a gente planta lá todos os dias, todos os momentos, principalmente nesses momentos que o nosso cérebro tem um fator, que é o fator crítico, que ele está bem leve. E aí tudo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente se alimenta, vai direto para essa mente e está construindo em você sentimentos ou pensamentos que você não sabe de onde veio. Né? Às vezes, eu vou ver ao deitar uma novela, aí aquela novela mexicana que está querendo construir em você uma imagem negativa de que o amor não existe, as pessoas traem, as pessoas isso, você acorda no outro dia desconfiada que seu marido te traiu, que a sua amiga vai te trair, que todo mundo é mau, que você não pode confiar em ninguém. E você constrói isso dentro do seu espírito e você começa a agir de acordo com isso. Né? E isso é muito grave e, na verdade, a gente não dá, muitas vezes, a devida importância a esse tipo de coisa, né? É a batalha do pensamento. Qual é o pensamento? Estava lendo a doutora Caroline falando que quando ela estudou, neurocientista e tal, qual era o conceito? Nosso cérebro não muda, então se alguém tem um problema, não há como mudar. Mas como ela conhecia a Bíblia, e a Bíblia fala de renovação, de transformação da mente, do intelecto. Ela desafiou isso e com os seus pacientes, ela começou a usar uma técnica. E hoje a ciência está aí para dizer que sim, os nossos pensamentos têm um poder de mudar o nosso próprio intelecto, a nossa própria mente. O pensamento influencia. Aí ela até diz, Paulo tem razão, quer dizer, a ciência está dando razão ao Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como aquilo que eu penso, pensamento,
vai afetar meu próprio cérebro, meu próprio DNA, e até mesmo aquilo que eu recebi dos meus pais. Se eu começar a decididamente, eu decido, vou mudar a forma de pensar, vou mudar o alimento do meu pensamento. Eu começo a passar por uma transformação interior no meu intelecto, torno-me mais inteligente, tenho mais saúde. E porque todo esse problema, porque você acorda assim, porque você se sente assim, pelo padrão de pensamento, pela estrutura de raciocínio que você desenvolveu até hoje. Mas você pode tomar uma decisão de mudança radical. Eu até coloquei aqui o texto de Paulo, esse de Romanos 12, 2, numa versão amplificada. O que é a versão amplificada? Aliás, na versão que você gosta muito, né? TPT, paixão. Parai de imitar as ideias e opiniões da cultura a vosso redor, mas sede interiormente transformados pelo Espírito Santo, por meio de uma reforma total de como pensais. Uma reforma total de como pensais. Isso vos capacitará a discernir a vontade de Deus, enquanto viveis uma vida linda, satisfatória e perfeita aos olhos de. Então, a solução para esse padrão, para essa mentalidade que nós desenvolvemos, vindo das informações de fora, através do que escuto, do que vejo, os 5 sentidos, que eu chamo as portas da alma, as portas de entrada, o que eu vejo, o que eu provo, o que apalpo, o que eu toco, que alimenta a minha mente, que é a sede da alma. E desde o Éden, a batalha é na mente. Na mente eu ganho ou perco a batalha, dependendo do tipo de alimento, que são os pensamentos. Se os meus pensamentos forem extraídos do meu Criador, que são sempre pensamentos que me elevam, que me dignificam, que infunde amor à minha vida, que me dá sentido de viver, que me dá sentido de eternidade, eu vivo na perspectiva da eternidade, certamente, minhas atitudes, minhas emoções, elas serão totalmente diferentes. Então, cuidado com o que você pensa. Por isso é que Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse pensamento é tóxico, vamos eliminar os pensamentos tóxicos e teremos uma melhor reação ao acordar e o nosso dia será bem diferente. Isso é muito importante, né? E as pessoas podem estar se perguntando, nossa, mas como que a gente está falando isso? Dessa relação do espírito e da alma com o corpo, pode mesmo afetar? Hoje a gente vê pessoas com ansiedade, e aí a pessoa com ansiedade, ela tem o quê? Tem taquicardia, tem sudorese, tem suor, tem nervosismo, pode até chegar numa síndrome de pânico e ter um ataque cardíaco. A pessoa tem também gastrite nervosa, tem gente que tem gastrite nervosa, de ansiedade, depressão. Então, tudo está conectado. Isso é o que a gente chama hoje de saúde integral. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, eles estão conectados. Não tem como eu tirar vou esquecer essa partezinha aqui agora, vou deixá-la ali. E uma das coisas que eu fiquei muito impactada quando nós fomos para Israel, e eu falei isso para você, eu fiquei muito impactada com a vida de Jesus. Muito. Não só com a saúde dele, com o espírito, com a mente. Eu acho que é porque a gente realmente vê, né? Eu acho que sai uma cortina dos nossos olhos e a gente realmente vê. E hoje, como a gente está falando, como a mente, né, afeta as suas emoções, afeta o seu físico, a gente não ouve falar que Jesus estava doente. Que ele estava doente, que ele estava gripado. Mas a gente vê, e lá eu vi claramente que ele andava longas distâncias. Então, meu filho não tem preguiça, não. Tem esse negócio, eu não vou para a academia 5 quilômetros. Ele andava 70 quilômetros. Não era com esse tênis confortável, almofadinha que a gente tem hoje, né? Era aquela sandália ruim, aquelas vestes difíceis.
E você não vê Jesus impaciente de andar 70 quilômetros, 80 quilômetros, 50 quilômetros. Quem anda isso hoje em dia? E você não vê, conversa, ensina, explica, com aquele amor, com aquela dedicação. As pessoas criticam ele, né? Rejeitam na sua própria cidade, Nazaré. Rejeitam, criticam, falam várias coisas e ele lá, com aquela paz que excede todo entendimento, né? Então, Doce aventura. Dormindo sob o dossel das estrelas, bebendo a água da fonte, comendo o pão negro dos peregrinos, mais de bem com a vida. Então, você vê realmente a importância do espírito e da renovação na sua mente, na sua saúde em geral, porque o corpo a gente não tem como separar. Como você fala, a gente separa para estudar, mas não tem como a gente separar. Não tem alguém super saudável com uma mente muito turbulenta e um espírito muito negativo. É muito difícil isso acontecer, porque as coisas elas estão interconectadas. Não tem como a gente desconectar. E eu fiquei realmente muito impressionada e que seja realmente um exemplo para a gente, porque independente de religião, é uma pessoa que deixou um legado. Não existe outra no mundo que deixou um legado de 2.000, 3.000 anos e que todas as pessoas do mundo conhecem, mesmo que não acreditam ou que não seguem, todas as pessoas do mundo conhecem. Então, realmente tem uma saúde extraordinária, uma mente extraordinária, um espírito que é imensurável, mas que a gente possa aprender, porque as grandes lições, não só de saúde, de espírito e de mente, vêm de milhares de anos, persistem ao longo de gerações. Não são um modismo que eu criei hoje, amanhã desfiz, né? Hoje eu criei essa moda, amanhã eu desfiz essa moda. Não, são princípios que regem e que vêm há milênios, né? Exato. Inclusive o que a ciência hoje descobriu, que novidade. Antigo, você vai à Bíblia, lá estão os princípios. Lá estão os princípios. Por exemplo, a palavra, o pensamento, tem um poder criador tremendo. Já vemos no Gênesis. Disse Deus. Disse o quê? Um pensamento. Haja luz. Eu vi luz. Então, os princípios estão aí. Essa questão da renovação. Você, né, como médica, quantas vezes você está requisitando exames laboratoriais? E uma pessoa chega tão doente, sente-se tão doente, vamos ver lá os exames. Mas os níveis... Você não tem nenhuma doença, mas eu me sinto tão doente. O que é isso? É um problema fisiológico? Não. É o quê? A pessoa está mentindo? Alguma coisa está errada, eu não tenho força, eu estou assim. Aí você, como médico, examina o corpo, a fisiologia, tudo, pede os exames todos de sangue, não encontra nenhum problema. Vai descobrir o quê? Que a maioria das doenças são psicossomáticas. E, na verdade, mesmo aqui não é psicossomática, sofre, né? Sofre em decorrência da mentalidade e do seu espírito. Como você reage àquela doença? É a mesma coisa, não é às vezes o que acontece na sua vida, o problema financeiro, que você tem um problema com a família, que você tem um problema com o marido, um problema com os filhos. É como você reage àquilo. Porque a forma como você reage pode levar tudo para o buraco de uma vez ou pode realmente levar à resolução disso, né? Tem muitas pessoas. Quantas pessoas a gente conhece que tem um diagnóstico de câncer, por exemplo? E quantas pessoas lidam de forma diferente com a doença, de forma corajosa com a doença, né? Olha, Jesus já levou na cruz as minhas enfermidades e age de forma corajosa, muda a alimentação, muda a saúde, começa a fazer caminhada, se expõe ao sol, aumenta a sua imunidade, muda em relação à doença, trabalha as emoções, trabalha os pensamentos e aquilo realmente tem um outro final da história. E quando as pessoas recebem esse tipo de diagnóstico, não, eu estou com câncer, agora eu vou morrer. Eu estou esperando em casa os dias, ou na cama, esperando os dias e contando os dias para a minha morte. Então, muitas pessoas reagem de forma diferente ao mesmo diagnóstico, né? E isso em tudo na vida, né?
E aí entra novamente o conselho: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? O que eu penso, eu sinto. Então, todo o meu pensamento vai determinar o modo como eu sinto. E os eventos podem ser iguais para muitas pessoas. O problema não reside no problema em si, mas no modo de eu encarar o problema. Paulo dá um conselho: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos. Então, se eu, vamos dizer, tenho um problema físico mesmo, uma infecção, um acidente, uma enfermidade, é detectada no meu corpo, preciso tratar-me. Mas como eu vou encarar? Em tudo dai graças. Não é que eu vou dar graças pela doença. Na doença, eu levanto meu olhar para Deus: graças te dou, porque em ti tenho recursos. Porque Jesus Cristo levou sobre si, na cruz do Calvário, minhas dores e minhas enfermidades. Portanto, Deus, eu quero olhar para ti como Yahvé Rafa, o Deus que me sara. Em ti, na hora, suas emoções vão mudar, a fé vai entrar, e como a ciência já está comprovando, a forma do meu pensamento vai afetar o meu cérebro, que vai dar ordens, porque todos os comandos vêm do cérebro. Tudo vem do cérebro, e hoje a ciência já está de acordo, podemos mudar. Inclusive, a doutora Carolina mostra como gente com tudo na vida fez cursos, depois de submeter a quê? A uma desintoxicação mental, da mentalidade, trazendo os princípios do Criador. Não há como fugir. Nós temos um Criador que tem a patente da criação e Ele tem recursos em Sua palavra, promessas, mandamentos, orientações, princípios. E quando eu começo a me alimentar deles, a paz. A paz. Aí, no lugar da paz, não há lugar para ansiedade, não há lugar para dúvida, não há lugar para o medo. Tranquilidade. Lindo, lindíssimo, maravilhoso. E esse episódio de hoje, eu queria finalizar com um versículo que ela já falou, que é Filipenses 4, né? Então, vamos ler Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. E é o nosso desejo de hoje que Deus da paz possa estar com vocês e que vocês possam seguir esses ensinamentos. Então, se você conhece alguém que está muito preocupado, está muito nervoso, ansioso, compartilhe essa mensagem e escreve aqui nos comentários para a gente o que você achou, o que você pensou sobre isso, tá? Um grande beijo e até o próximo episódio.